Questão 34 da seção 1.1 do capítulo 1. Encontre o domínio da função g de t é igual a diferença entre duas raízes quadradas. Então eu faço da seguinte forma. Eu pego aqui o domínio da função g e começo falando que ele é igual ao conjunto dos números reais menos, eu preciso pegar o maior conjunto possível, o conjunto mais amplo para ser o domínio da função. Eu não tenho nenhum interesse que seja um conjunto limitado. Depois, eu posso até, depois que eu souber o conjunto mais amplo possível para o domínio, dependendo da aplicação, eu posso até pensar em diminuir esse domínio. Mas primeiro eu preciso saber qual é o maior possível. Então eu começo com o maior conjunto que possa ser analisado naquela situação, no caso aqui é o conjunto dos números reais, e retiro dele as limitações devido às condições de existência. Isso é, eu retiro a parte do conjunto dos números reais que pode ser que dê algum problema aqui na função. Então, para eu saber se vai dar um problema ou não, eu preciso fazer essa análise antes. Então, aqui como eu dei duas raízes quadradas, que aqui tem um índice par, raiz quadrada, eu tenho que ver que não existe raiz quadrada de um número real se esse número for menor do que zero. Então, essa daqui é uma condição de que não vai existir essa raiz quadrada. Como eu estou interessado em saber quais são os valores no caso aqui é em função de t, quais são os valores de t que fazem com que cada radicando aqui dê negativo, então eu preciso dessa condição ao vou analisar em cada raiz de forma específica, porque eu posso ter algum valor de t que dê um problema só nessa e nessa não. Mas aí, mesmo não dando problema nas duas simultaneamente, eu tenho que retirar da função, do domínio da função, porque o domínio tem que valer para toda a função de uma vez só. Então, eu preciso escrever esse radicando 3 menos t menor do que zero, porque aqui eu escrevi o a menor do que zero, é a condição para que isso não exista. Então, 3 menos t menor do que zero. Quando eu desenvolvo isso, eu fico com 3 é menor do que t. De forma equivalente, se 3 é menor do que t, t é maior do que 3. Então eu posso escrever isso em um intervalo, que fica mais fácil de fazer a operação ali, que é t pertence a esse intervalo. Olha só, o t tem que ser maior do que 3. T igual a 3 não está aqui nessa condição. Então aqui vai ser um intervalo aberto. Então eu vou pegar intervalo aberto em 3 até mais infinito. Tudo isso daqui é maior do que 3. E o infinito é sempre aberto. Então por isso que eu escrevi com um colchete para fora, mas eu também posso usar a notação de parênteses. Então de 3 até mais infinito. Quando eu uso parênteses é intervalo aberto. Então, eu tenho que lembrar que eu parti disso daqui para descobrir o que faz com que não exista. Então, se o t pertencer a esse intervalo aqui, não vai existir aquele primeiro radicando. Então vamos ver lá, por exemplo, pegar aqui o 4. O 4 está aqui dentro, não é para existir. Então 3 menos 4 dá menos 1. E não existe raiz quadrada de número negativo. Aqui no contexto onde a gente está trabalhando, números reais. Então olha só, deu certo. Mas aqui eu não incluí nessa condição aqui para não existir, eu não incluí o 3. O 3 está fora desse intervalo. Esse intervalo é aberto em 3. Significa que ele não pega o extremo. Então, supostamente, o 3 é válido para aquele primeiro radicando. Vamos testar. Se o t for 3, então vou ter 3 menos 3, que dá 0. Existe a raiz quadrada de 0. Então, realmente, aqui eu fiz tudo certinho. Acontece que essa não é a único problema que pode dar nessa função. Tem um segundo radicando aqui, que é 2 mais t. Então, eu preciso testar também aqui em 2 mais t. Então, eu faço a mesma coisa. 2 mais t, menor do que 0. Eu faço menor para eu descobrir quais são os valores de t que fazem com que o radicando seja negativo, seja menor do que 0. Aí depois eu vou eliminar esses valores. Então, se 2 mais t é menor do que 0, eu encontro que t tem que ser menor do que menos 2 para isso que aconteça. De forma equivalente, eu posso escrever que o t pertence
ao conjunto aberto, no menos infinito, até o menos 2. Só que é menos 2 também aberto. Porque aqui o t é menor do que menos 2, não é menor ou igual. Então, t igual a menos 2 não está aqui. Por isso que eu tenho que colocar aberto. Ou posso colocar na notação de parênteses também. Aberto no menos infinito e aberto no menos 2. Então, vamos testar aqui, por exemplo. Se aqui dá um problema, do menos infinito até o menos 2, então o menos 5 tem que dar problema aqui, por exemplo. Vamos lá testar se o menos 5 dá problema, realmente. Ó, 2 mais menos 5 dá menos 3. Realmente, ficou negativo e deu problema. E o número que não dá problema aqui, naquele segundo radicando, é o 3 positivo. Tá fora desse intervalo. Então é para funcionar. Então, 2 mais 3, 5. A raiz quadrada de 5 existe nos números reais. Então, realmente, aqui eu tenho um conjunto em que, se o t for avaliado aqui, vai dar um problema na função. É um conjunto em que não existe a raiz quadrada de a para o radicando menor do que zero. Agora que eu encontrei esses dois intervalos, eu posso eliminar esses intervalos do conjunto mais amplo que eu considerei, que foi o conjunto de números reais. Então, esse é o procedimento. Eu procuro uma condição de existência, se tiver, eu analiso qual é o conjunto que faz com que dê algum problema na função e retiro esse intervalo do domínio. Então, eu tenho que retirar aqui aberto em 3 até mais infinito. Então, eu pego o conjunto de números reais, que é de menos infinito a mais infinito, e retiro de 3 até mais infinito. E também tenho que retirar a limitação devida ao segundo radicando aqui, que é de menos infinito até menos 2. Então, de menos infinito até menos 2. Então, aqui é a operação entre intervalos. Eu posso pensar nisso como operação entre conjuntos também. Então, eu faço da seguinte forma. Eu vou fazer primeiro esses dois aqui, então eu só repeti esse. Aqui, eu considero números reais desde o menos infinito até o mais infinito. E eu vou retirar dele do 3, aberto em 3, né? Positivo, até o mais infinito positivo. Então, eu vou retirar essa parte positiva aqui. Então, o que vai me restar é do menos infinito até o 3, incluindo o 3. Porque na hora que eu retirei a partir de um intervalo aberto. O intervalo aberto não considera o extremo. Então, eu não retirei o 3, nessa operação aqui, eu não retirei o número 3 do conjunto de números reais. Eu retirei só a partir do 3 até o infinito. Então, o conjunto dos números reais, que antes era do menos infinito até o mais infinito, essa operação aqui fez com que ficasse menos infinito até 3. Só vai até 3 agora. E agora sim, eu faço essa segunda operação. Eu vou retirar de menos infinito até menos 2. E é aberto. Então, eu retirei quase toda a parte negativa aqui. Então, o que ficou foi a partir do 2, fechado no 2, porque eu não retirei o extremo, 2. Então, sobrou o número 2 aqui. E ele foi até o número 3. O número de menos 2 até o 3. Então, esse daqui é o domínio da função. Eu posso escrever assim, ou o domínio de G igual a t pertence aos reais, tal que t é menor ou igual a menos 2. Quer dizer, t é maior ou igual a menos 2 e é menor ou igual a 3. E eu tenho que chamar a atenção aqui para esse menor ou igual, porque aqui é intervalo fechado. Se é fechado, também pode ser o igual. Então, t pode valer menos 2 e t pode valer 3. Inclusive os extremos. Então, menor ou igual. Se aqui, por exemplo, fosse aberto no 3, eu não escreveria menor ou igual. Só t menor do que 3. Então, tenho que ter cuidado com isso também. Sendo assim, eu apresentei o domínio da função, a forma como encontro, e isso já responde completamente a questão.